Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso à nação depois que a candidata democrata Kamala Harris perdeu a eleição para o republicano Donald Trump. Biden destacou que por mais de 200 anos, os Estados Unidos tiveram o maior experimento de governo do mundo e que numa democracia a vontade do povo sempre prevalece. O presidente comentou sobre a conversa com Donald Trump, disse que o parabenizou pela eleição e garantiu que a transição de governo vai ser pacífica e em ordem. O democrata também conversou com Kamala Harris, elogiou o caráter e a parceria de anos com a vice-presidente. Biden destacou que eles aceitam a escolha que o país fez, abre aspas, você não pode amar o seu país apenas quando você ganha, fecha aspas. Biden também falou sobre a integridade do sistema eleitoral americano, dizendo que ele é justo e transparente e que pode ser confiado. Ele também agradeceu aos voluntários que trabalharam nas sessões eleitorais, que cumpriram o dever de cidadão. Ele encerrou agradecendo as pessoas que trabalharam com ele durante os 4 anos de mandato e que está orgulhoso pelo empenho de todos. Quem chega para analisar o discurso do presidente é o Vladimir Feijó, que é doutor em Direito Internacional e também professor da Uni Arnaldo. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Qual é a sua avaliação, desse discurso do Joe Biden, inclusive também retomando um pouquinho da Kamala, que desde o começo também falou sobre a importância de reconhecer a vontade do povo, o resultado das urnas e também já desejar boa sorte a Donald Trump. Boa tarde mais uma vez. 2 tópicos rápidos. Primeiro, como foi um discurso breve. E segundo, como parece ter sido algo até para elogiá-lo. Montaram todo um conjunto de pessoas para logo de cara aplaudir a entrada dele em diversos momentos da fala. Kelly, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com você, repercutindo esse momento, de transição nos Estados Unidos. Você destacou muito bem tanto o discurso da Kamala Harris ontem à noite, como também parte dos discursos dela durante a campanha. E hoje, agora, o Joe Biden, fala-se muito sobre essa questão da unidade nacional, do interesse. Uma das outras falas do Biden é que você não pode gostar apenas dos seus vizinhos e dos seus parentes quando você concorda com eles. Portanto, talvez seja esse o interesse de manter uma imagem do Partido Democrata como se fosse suprapartidário, no interesse de governar para todos e tentando empurrar para o Trump e para o Partido Republicano essa ideia do ódio ou governar apenas para os seus próprios. Fora isso, o Biden não destacou muito mais no discurso dele, apenas pediu para acalmar os ânimos e torcer pelo futuro do país. Feijó, a gente sabe que bastidor é bastidor e muita coisa acontece nele, Mas na sua opinião, como analista e estudioso, qual que é a importância do chefe de Estado vir e dizer, olha, vai ser uma transição de governo pacífica, em ordem, nós vamos passar o bastão, já cumprimentei inclusive Donald Trump. Kelly, dentro de uma república, a população governa indiretamente, através dos governos eleitos pelo povo. Portanto, essa impressão de que as coisas funcionam regularmente, independente de alternância de governo, é essencial para a confiança no próprio sistema. A lógica do tal modelo americano que o Biden chamou a atenção é uma reviravolta do modelo liberal. Até então, os teóricos e acadêmicos falavam sobre a possibilidade de contínua revolução. E o modelo americano promete não. Através dos freios e contrapesos, a revolução não deveria acontecer. A sociedade tem que confiar piamente dentro das instituições e que qualquer descompasso entre a vontade da população e os eleitos se resolve brevemente na futura eleição. Claro que o modelo americano é diferente do nosso, A cada 2 anos há mudança da estrutura do governo federal, já que o mandato dos deputados federais é apenas de 2 anos e a cada 2 anos muda também 1/3 do Senado Federal. E, claro, a cada 4 anos a presidência da República. Então, Kelly, sobre esse modelo liberal de democracia representativa, é importante reforçar essa ideia, que as instituições funcionam independente de estar atendendo ou não o interesse do governo e que os perdedores deveriam aguardar a próxima eleição para aí ter uma chance de substituir quem foi eleito nessa recente.
Outro ponto para a gente analisar, isso tanto em relação ao Biden quanto em relação à Câmara, professor, é que eles apareceram por muitas vezes sorrindo, né? Tentando passar aquela imagem, obviamente, que é triste perder, ninguém gosta de perder, mas que todo mundo deve aceitar e que a vida continua, né? Sempre tentando ali fazer o melhor pelos Estados Unidos. De que forma isso também soa para o eleitorado? Kelly, por parte daqueles que são filiados ao Partido Democrata, aqueles fiéis mesmo, o principal tema da eleição americana era a manutenção da democracia. Então, talvez seja essa a leitura, tanto da Kamala Harris quanto do Joe Biden, falando para o seu próprio público e talvez não para o público geral dos Estados Unidos. Provavelmente um erro de leitura. Claro que a eleição não foi ganha com base nesse tema, senão a Câmara teria levado a eleição, como também outros candidatos à Câmara dos Deputados e do Senado. Então, a minha principal leitura é essa, que há um descompasso entre os candidatos e os mandatários democratas com o interesse do povo americano, falando apenas para um setor da sociedade e não da sociedade como um todo. Então esse é um ponto que a gente vai aprofundar neste momento, professor, porque projeções da agência de notícias Associated Press mostram uma mudança nos eleitores de Donald Trump. Segundo uma pesquisa, essa mudança de perfil acontece devido a questões-chave das campanhas de Trump. 50% dos entrevistados disseram que queriam ver uma mudança substancial em questões essenciais. Entre jovens de 18 a 29 anos, Donald Trump teve 46% dos votos. Em 2020, por exemplo, essa porcentagem era de 36%. O republicano lidera entre os grupos de 45 a 65 anos e mais de 65 anos. Em questões étnicas, o Partido Republicano registrou 16% dos votos entre negros, em comparação com 8% em relação às eleições passadas. Já entre os latinos, população mais visada pelos candidatos, Donald Trump teve 45% dos votos, uma alta de 13 pontos. A mudança entre essa parcela da população acontece devido à economia do país. Em questões de gênero e raça, Donald Trump lidera entre homens e mulheres brancos, enquanto Kamala teve vantagem entre homens e mulheres negros e latinos. O republicano também teve vantagem sobre o democrata quando eleitores foram questionados sobre temas como economia, imigração e política externa. A pesquisa também abordou a importância dos Estados Unidos em problemas mundiais. Cerca de 4 em cada 10 eleitores de Trump querem que o país assuma um papel menos ativo na solução dos problemas do mundo. A maioria também se opõe à continuação da ajuda à Ucrânia, mas apoia a continuação da ajuda a Israel. Dito isso tudo, professor, agora a gente vai destrinchando cada ponto, mas eu acho que é importante a gente dizer que os democratas têm que mudar, né? É um chacoalhão aí para vários pontos, né? Isso, antes de eu dar sequência, Kelly, só para reforçar um tópico que parece que os institutos de pesquisa dos Estados Unidos realmente calibraram como consultar a população. Tanto as pesquisas de boca de urna, como agora os resultados da apuração apontam no mesmo sentido. Essa mudança do voto em favor do Partido Republicano e em favor do Donald Trump nessa segmentação, em especial faixa etária mais jovem e as chamadas minorias, tanto negros quanto latinos em especial, o voto no Partido Republicano cresceu. Kelly, se tem alguma coisa que me faz fazer uma justificativa sobre isso, é que talvez, como você chamou a atenção, o Partido Democrata está ultrapassado. Segue com base num discurso em favor do liberalismo racial, de integração e proteção das minorias, construído nas décadas de 60, 70 e 80, mas talvez não está batendo no ouvido, né, no coração desses eleitores de outras categorias que não o chamado branco, anglo-saxão e protestante. Pesquisas indicam que, dentre os temas de interesse que a gente comentou aqui, sobre o racismo e a discriminação, os brancos que votam no Partido Democrata, historicamente, quase 80% acredita que o racismo é estrutural. Já os brancos que votam no Partido Republicano não acreditam muito que o racismo tem impacto no funcionamento da
sociedade, 30%. E o curioso é que dentre o grupo categorizado como hispano, que é diversificado, não teve uma divisão direita-esquerda, ou progressista ou conservador, mas como um bloco, e os latinos estão muito mais próximos dos republicanos do que dos democratas. Menos de 30% dos latinos acredita disso. Outro tema sobre essa ideia da livre iniciativa, peso do Estado ou não, há uma clara divisão. Os hispânicos também estão muito mais próximos do Partido Republicano e dos conservadores do que dos democratas. 88% dos republicanos, brancos republicanos, acreditam nisso, enquanto que os hispanos está na faixa de 60%, enquanto os brancos progressistas eleitores do Partido Democrata, apenas 20% acredita que o Estado não deveria ter um papel de ajudar aqueles setores mais marginalizados. Então, claro, aí o discurso do Partido Democrata talvez não está chegando no ouvido como eles imaginaram que iria. Seguir numa pauta, né, de defesa de minorias não é exatamente o que as chamadas minorias desejam. Eles são muito mais preocupados, como você chamou a atenção, redução da criminalidade, criar oportunidades para si e para os seus filhos. Feijó, a gente vai falar agora sobre as duas guerras, né? A gente viu que os eleitores apoiam a continuidade de um suporte para o conflito no Oriente Médio em relação a Israel, ou seja, a continuidade de apoio a Israel, algo que, pelo que a gente conhece de Donald Trump, realmente deve ser mantido. Já em relação à Ucrânia, o cenário pode mudar, né? Isso, é claro que as consultas à população americana são contra a guerra. Realmente eles estão estafados, cansados do envolvimento em conflitos que não sejam dos Estados Unidos. Você mesma destacou atrás que o interesse é colocar os Estados Unidos primeiro e depois os assuntos internacionais. Essa é a maioria. Só que de posicionamento pessoal do Trump e durante a campanha dele é que os assuntos europeus devem ser custeados pelos europeus. Portanto, a solução do conflito ucraniano não deve ter envolvimento dos Estados Unidos, não deve ter verbas extras, não deve ter envio de armamentos, deixando isso para os europeus resolverem, até porque o Trump também, quando foi presidente da outra vez, disse que prefere uma relação de convivência pacífica com a Rússia e não de inimosidade, que prefere caminhar para a China e distanciar a Rússia da China. Já em relação ao Oriente Médio, uma das coisas que devem mudar é porque o Biden realmente ele conseguia não ter pressão nenhuma sobre o Benjamin Netanyahu. E eu acredito, por mais que o Trump defenda a existência do Estado de Israel e a existência segura de Israel, ele vai fazer um jogo diplomático mais pesado. Para continuar enviando armamentos e apoio logístico e de informação, vai querer algo em troca, para não ficar feio na fita, né, junto ao cidadão americano. Agora, Feijó, no meio disso tudo, o secretário-geral da OTAN diz que espera conversar com o Donald Trump sobre a ameaça que a aliança entre Rússia e Coreia do Norte representa. Segundo Mark Rutte, a Rússia está transferindo tecnologia para a Coreia do Norte, o que ameaça o território europeu, norte-americano e dos parceiros no Indo-Pacífico. Rutte ainda afirmou que a Coreia do Norte, Irã, China e Rússia estão trabalhando cada vez mais juntos contra a Ucrânia. O secretário reiterou as felicitações a Donald Trump pela vitória nas eleições e disse que a liderança do norte-americano será um elemento-chave para manter a aliança forte. Vale lembrar que durante a campanha, Donald Trump fez ameaças à organização. Em fevereiro, inclusive, o republicano disse que os países que não contribuírem financeiramente com a OTAN ficarão à mercê da Rússia. O presidente eleito também já criticou em várias ocasiões a aprovação de bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia e garantiu que pode colocar fim ao conflito em apenas 24 horas. Apesar das declarações, os líderes dos países europeus da OTAN demonstraram tranquilidade diante da vitória de Trump e disseram estar ansiosos para trabalhar com o novo presidente dos Estados Unidos. Uma resposta protocolar, né, professor? Exato, porque eu acho que por detrás dos panos há sim uma divisão da Europa, mas a imagem em geral é de
pânico. Os europeus estão acostumados com a presença dos Estados Unidos dentro do território europeu, com bases militares e fazendo, de alguma forma, a pacificação do continente. Esse arranjo da OTAN evitou que houvesse guerras entre um e outro país europeu. A saída dos Estados Unidos do continente pode significar um retorno a todas as animosidades e, pelo menos, séculos de conflito entre eles. Portanto, eles querem, de alguma forma, tentar manter os Estados Unidos ali. E uma das formas, Kelly, como você chamou a atenção através da fala do representante da OTAN, é dizer que a parceria é essencial atlântica, né, o euro Estados Unidos, porque elas são representativos do interesse do mundo e que, portanto, os temas da Ásia estão conectados com o tema da Europa e, como um todo, conectado com os Estados Unidos. Portanto, essa associação de inimizade e perigo da aliança Rússia, Coreia do Norte e Irã coloca todos os palcos de tensão dentro do cenário internacional como sendo potencial de interesse da OTAN. Portanto, tentam e esperam, né, convencer o Trump para não abandonar o palco europeu, entendendo que ele estaria conectado, sim, ao que acontece no Extremo Oriente, não só com a China, mas também a Coreia do Norte. Assim como desejam ter um papel relevante no Oriente Médio, fazendo com que os Estados Unidos também não atuem isoladamente ali para impor, mas que também ouça as vozes e os interesses europeus. Mas, Kelly, hoje o presidente da França, Macron, deu um sinal de racha aí dentro da Europa. Nem discurso dentro da União Europeia, ele disse que a Europa tem que começar a se preparar para não ficar dependente dos Estados Unidos e ter pelo menos um plano B para construir uma defesa unida dentro da Europa. Já é um primeiro alerta, né? O Macron, às vezes, já se antecipa, já faz algumas falas ali, muitas vezes polêmicas, mas realmente é um cenário de preocupação, né, professor? Uma vez que o Trump, inclusive no passado, não só agora na época de campanha, alertava realmente que os Estados Unidos não iam pagar a conta sozinhos, né? Ou seja, os outros países que fazem parte da OTAN, com o lema um por todos, todos por um, também tem que arcar com os investimentos. Vamos seguir acompanhando, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E contando sempre com a sua análise. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Kelly. Abraço, bom trabalho.